Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos continuar o vídeo anterior sobre números quânticos e vamos aprofundar no quarto número quântico, o spin. O spin já era teorizado por Pauli no início da década de 1920, para tentar ajustar o espectro molecular observado com a teoria quântica. Em 1922, Stern e Gerlach fizeram um experimento no qual um feixe de átomos se dividia em dois na presença de um campo magnético. Essa é uma consequência do chamado efeito Zeeman, um experimento que não tinha explicação. Só em 1927, dois físicos, Uhlenbeck e Goldsmith, introduziram o spin, teorizado por Pauli para explicar o experimento de Stern e Gerlach. Agora ficou claro, o feixe de átomos se dividia em dois devido ao spin eletrônico, que pode assumir os valores mais meio e menos meio. Há dois números associados ao spin, o valor do spin, S, e a orientação do spin, ms. A orientação ou estado de spin, ms, vai de menos s até s, caminhando de 1 em 1. Então, para o elétron, o spin s é meio, e os possíveis estados ou orientações são menos meio e mais meio. Já para o spin 1, os estados são menos 1, 0 e mais 1. Então, para cada spin, teremos 2s mais 1 estados possíveis. Uma interpretação física do spin é que ele é uma espécie de giro ou momento angular, porém intrínseco à partícula, não foi causado por nada, é tão inerente a ela quanto sua carga ou sua massa. Vamos nesse vídeo tratar sobre o spin eletrônico, que é o mais fácil. Só há dois estados possíveis, os quais podemos representar intuitivamente como para cima e para baixo. Podemos denotar o estado de spin por esses parênteses chamados de ket. Cada ket equivale a um estado. Temos então o estado para cima e o estado para baixo, e cada um pode ser representado por uma matriz coluna, ou seja, um vetor. Para cada ket, teremos um bra, que é o transposto conjugado, ou seja, uma matriz linha com valores conjugados. Podemos também calcular o chamado produto interno, representado pelo bra-ket. O produto interno entre dois estados iguais dá 1, e o produto interno entre dois estados diferentes dá 0. Isso significa que os dois estados são ortonormais, isto é, são ortogonais e possuem módulo 1. Você pode visualizar esse produto como sendo um produto de matrizes e ver que dá exatamente estes valores. Chamamos estes estados de spinores, pois são os estados puros de spin. Já um estado geral de spin é uma combinação de spinores. Agora não sabemos ao certo em qual estado de spin a partícula está. Só sabemos que ela pode estar com spin para cima ou spin para baixo. Para saber a probabilidade da partícula estar em um ou outro estado, tomamos o módulo ao quadrado do produto interno, entre o estado de interesse e o estado geral. Por exemplo, se o estado estiver normalizado, então a probabilidade de a partícula estar no estado para cima é A ao quadrado, e a probabilidade de estar para baixo é B ao quadrado. Ou seja, a probabilidade depende dos coeficientes do vetor do estado geral.
Para facilitar, você pode visualizar isso como uma multiplicação de matrizes. Agora, um pequeno exemplo numérico. Resumindo, o elétron pode possuir dois estados de spin, para cima ou para baixo. Mas, de modo geral, não sabemos em que estado ele está. Podemos saber apenas a probabilidade de encontrá-lo em um estado ou em outro. Para realmente saber qual estado o elétron ocupa, precisamos medir. E em mecânica quântica, medir significa aplicar um operador, mas não qualquer operador, um operador chamado hermitiano, que é um operador de observáveis. Teremos então uma grandeza chamada observável, que são as grandezas que podemos medir. Um desses operadores é o operador S², que atuando num estado de spin, retorna o valor S do spin da partícula. Esse número na frente do estado é chamado de alto valor, é o que medimos. Para o elétron, esse alto valor é 3/4 de h²². Então, se ao medir um estado de uma partícula com o operador S² e o valor retornado for 3/4 de h²², então temos a certeza que se trata de uma partícula de spin meio. Mas podemos representar um operador de outra forma, através de uma matriz, ou ainda pela notação dos spinores. Não confunda o produto interno, que é o Bra-Ket, com o Ket-Bra. Este último é uma matriz e não um número. Podemos visualizar a construção dessa matriz com uma tabela. No operador temos o termo para cima, então colocamos 1. Não tem o para cima, para baixo, então colocamos 0. Também não tem o para baixo, para cima, então colocamos 0. E tem o para baixo, colocamos 1. E assim construímos a matriz do nosso operador S². Podemos então atuar esse operador num estado geral de spin, através dos dois métodos, e vemos que resulta no próprio estado geral multiplicado pelo alto valor. Então, de uma partícula qualquer, podemos medir o spin dela através do operador S². O operador S tem três componentes, Sx, Sy e Sz. A mais útil para a gente é a componente Z. Vocês entenderão o porquê. O operador Sz, atuando num estado de spin, retorna o valor ms do estado de spin ou orientação de spin. Então, para o elétron, o operador Sz tem dois autovalores possíveis, mais meio de h² e menos meio de h². Podemos representá-lo pela notação de spinores ou por matrizes, sendo que como o termo para baixo é negativo, ele aparece como -1 na matriz. Então, esse operador, atuando no estado geral de spin, retorna o estado geral com o segundo termo negativo e o valor de ms. Então, o operador S² está relacionado ao valor do spin S, e o operador Sz está relacionado ao valor da orientação do spin, ms. Há outros dois operadores, mas esses não são hermitianos, ou seja, não retornam um observável, apenas alteram o estado de spin. São chamados de operadores escadas. Imagine uma escada com 2 degraus, equivalente aos estados para cima e para baixo. O operador S+, atuando no estado para baixo, sobe um degrau e retorna o estado para cima.
O operador S+, atuando no para cima, retorna 0, pois não há mais nenhum degrau para se subir. O operador S-, atuando no estado para cima, desce um degrau e retorna ao estado para baixo. O operador S-, atuando no estado para baixo, retorna 0, pois não há mais nenhum degrau para se descer. Então, o operador S+, sobe a escada de estados, e por esse motivo é chamado de operador de levantamento. E o seu oposto, o S-, é chamado de operador de abaixamento ou rebaixamento. Obviamente, também podemos representá-los de forma matricial. Agora podemos representar os operadores Sx e Sy. Eles são hermitianos, assim como o S² e o Sz. Eles podem ser escritos como uma soma ou subtração de S+ e S-. Portanto, para construí-los, basta somarmos matrizes, mas eles não são tão importantes quanto o operador S² e o Sz. As matrizes que formam esses operadores são tão importantes que recebem um nome especial. São as matrizes de Pauli. Em resumo, o spin é uma propriedade, um grau de liberdade intrínseco às partículas quânticas e possui dois valores associados, o valor S de spin e o valor ms da orientação do spin, sendo que o ms vai de -s até s. Tudo o que fizemos aqui para o spin meio, ou seja, para o elétron, vale para outras partículas com outros spins. Vale para o spin 1, vale para o spin 2, spin 3 meios. O que vai mudar vai ser o tamanho da matriz. Por exemplo, como o spin 1 tem 3 estados possíveis, então a matriz dos operadores de spin 1 vai ser uma matriz 3×3. Para o elétron, há duas orientações distintas, para cima e para baixo, sendo que no caso geral, o spin é uma combinação dos dois estados. E para verificar em qual estado a partícula está, aplicamos um operador, que resulta num valor observável. O operador S² retorna o valor do spin, e o operador Sz retorna o valor da orientação do spin. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva em nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.